Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando a nossa aula dentro daquela nossa sequência de estudos das formas de compreensão da realidade. Nós vimos as compreensões dadas pelo mito, as compreensões dadas pelas crenças, as compreensões dadas pelo senso comum, e na semana passada, e na aula também anterior, nós começamos a verificar as contribuições dadas pelo bom senso, as contribuições dadas pelo senso crítico, e hoje chegamos às contribuições dadas pela filosofia. Então, o que nós vamos estudar hoje são as contribuições que a filosofia te dá do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, e o quanto que a atitude filosófica pode contribuir no teu desenvolvimento pessoal e profissional, né? O que caracteriza também a atitude filosófica. São essas questões que nós passamos a estudar a partir de agora, tá? Então, eu compartilho aqui a tela com vocês, vou compartilhar. Então, a filosofia, né, a nossa aula de hoje é a filosofia e a atitude filosófica, né? Como é que eu tenho uma atitude filosófica? Certamente, a atitude filosófica, ela é uma consequência de uma atitude mais crítica, tá? Que a gente passa a estudar aqui agora, tá? Por exemplo, a filosofia, né, ela é uma forma de saber, é um esforço, né, de conhecimento, reflexão, esclarecimento. Por que nós desenvolvemos um saber na filosofia? Sim, porque a gente quer compreender a própria existência, né? Então, a gente está sempre em busca da explicação para alguma coisa. Por exemplo, uma das coisas que eu estava acompanhando hoje sobre o fato daquela mãe que matou o filho, né? Olha, agora já se sabe que ela matou, mas o grande desafio agora é buscar o porquê. E é exatamente este é o papel da filosofia, este é o papel da consciência crítica. A gente, não, foi uma fatalidade, mas o que realmente aconteceu que levou aquela mãe a atitude crítica? É exatamente isso, né? Eu não aceito uma resposta simplória, né? É destino. Destino, eu acredito lá no senso, no senso comum, no conhecimento mítico. Lá eu até posso dar uma resposta, dizer que é destino que você esteja ou que nós estejamos passando pelo momento pelo qual a gente passa, tá? A filosofia, a ciência, elas vão nos dar outras respostas, tá? Ao longo da história da humanidade, das organizações, das profissões, a gente sempre está buscando respostas aos problemas e às dificuldades, tá? E essas respostas que a gente busca, está sempre buscando, é no sentido de superar essas dificuldades que a existência nos impõe, tá? Então, a existência, por exemplo, essa dificuldade que a gente está passando agora neste momento, é uma dificuldade que a existência impõe, que em algum momento aparecem doenças, e daí surge o quê? O desafio da inteligência humana, da capacidade humana
de construir respostas, né, a esses problemas que a vida nos impõe, tá, gente? Então, este é o papel do porquê que a gente, a cada momento, a cada instante, precisa buscar na filosofia, buscar nas ciências respostas que o senso comum e que o pensamento mítico ele não nos dão, tá? Gente, em cada momento da história tem alguma coisa que nos angustia, tá? Por exemplo, quando uma empresa está em dificuldades financeiras, tá? Enfrenta algum outro problema. Isto, gente, tá? É o quê? Algo que esteja nos oprimindo, nos desafiando, tá? Da mesma forma, ao longo da história da humanidade, em todos os momentos, as pessoas passaram por dificuldades. Nós tivemos crises, tá? E é por isso que lá na antiguidade se falava o seguinte: olha, tem situações que acabam devorando se as pessoas não buscarem respostas no conhecimento e na ciência. E uma das respostas é exatamente o que está acontecendo no momento. O que a gente deve fazer? Quais são as alternativas frente ao problema que estamos enfrentando? Por exemplo, encontramos uma solução aqui frente às aulas no ensino superior, aulas remotas. Essa foi uma saída a um desafio colocado pelo momento. Então, sempre que você estiver na frente de uma organização, na frente de uma atividade profissional, na condição de gestor, você vai se defrontar com desafios e desafios não programados, desafios que não constavam nos teus cenários. Então, é nesse sentido que a gente não pode ficar apenas naquele conhecimento mais simples. A gente tem que ampliar o nível de reflexão, o nível de discussão. E por isso, gente, a filosofia ou a reflexão filosófica, ela é desenvolvida justamente no sentido ou num esforço de buscar mais saber, mais conhecimentos para esclarecer e nos liberar de todas aquelas situações que estão nos oprimindo. O que eu quero dizer por oprimir? É um problema que eu tenho hoje que eu não tenho resposta. Qual é o problema que a gente tem hoje? Nós estamos vivendo de uma pandemia, nós temos uma doença que a ciência ainda não apresentou uma resposta sólida, uma resposta convincente do ponto de vista de cura. Isto nos oprime os pesquisadores, os governantes, os gestores, modifica a realidade, modifica a realidade, né, organizacional, modifica a realidade social, a rotina das organizações de um modo geral, é exatamente isso que nós estamos enfrentando. Então, em cada momento da história, tá, em momentos diferentes, nós temos dificuldades que a gente precisa sair. E a reflexão filosófica, o conhecimento, é uma das formas. Então, ao longo da história da humanidade, aquelas saídas ou das organizações, as saídas encontradas para os problemas das organizações foi fruto do quê? De uma reflexão mais profunda. Não foi apenas aquele tchacolar, aquela conversa simplória, né, do momento do café. Lá pode sair alternativas ou soluções importantes, sai, mas você vai desenvolver
algo mais sólido do ponto de vista organizacional para a saída dos problemas das organizações, se você conseguir desenvolver uma reflexão mais profunda, uma reflexão mais filosófica, que busca a raiz dos problemas. E a gente vai ver que uma das características da filosofia é ir buscar, por exemplo, se nós estamos enfrentando um problema de rotatividade na empresa. O que eu faço? Vou trocar o coordenador do setor, tá? Eu troco, a rotatividade continua. Mas eu sei por que nós estamos tendo rotatividade. Se eu não tiver essa informação, tá? Eu não tiver uma resposta mais sólida, eu estou gastando energia, eu estou colocando recursos na organização e eu não vou ter respostas. Eu não sei se vocês acompanharam uma entrevista do ex-ministro da Saúde, o Nelson Teich. Ele disse o seguinte: por que eu estou saindo do ministério? O presidente me diz que é para colocar energia, apostar numa ideia que eu não tenho nenhum comprovante que é eficaz. Então, eu não quero ser depois na história ser considerado culpado por ter feito assim muito gasto numa situação que a ciência, que o momento mostra que não dá resultado. Da mesma forma, ele pensou isso na condição do quê? De gestor de uma crise, de gestor de uma situação. E você, na organização, na condição de gestor, vai precisar encontrar saídas aos problemas. E quais são as saídas que você vai apontar e que você vai construir, vai desenvolver? Vai depender do teu conhecimento, do nível de reflexão, tá, que você consegue desenvolver. E você consegue desenvolver um nível de reflexão mais profunda por meio da filosofia. A filosofia é um dos caminhos. Tá? Então, aqui está um pouco daquilo que eu chamo da alternativa. Você só decifra enigmas, problemas, se você tem conhecimento, se você tem saber. Não existe aquilo, ó, eu estralei o dedo, está aqui a solução para o problema. Não existe mágica nas organizações, gente. O que existe é conhecimento. Quais são as organizações, quais são os profissionais de referência que apontam respostas aos problemas das organizações? Por que a gente costuma chamar determinados profissionais e não outros? O que eles têm de diferente? Conhecimento. Então, a filosofia vem aqui para te dizer o seguinte: você quer ser um profissional referência na administração? Você quer ajudar a fazer uma gestão melhor numa organização, num determinado processo, num determinado projeto? A condição essencial é que você tenha conhecimento. A filosofia, ela te desafia, tá, para o desenvolvimento de saberes, tá? É nesse sentido, tá? Então, a filosofia, ela surge em que momento na vida das pessoas, na tua vida e na vida dos profissionais? Quando que as pessoas, elas, né, principalmente os humanos, tá? Eles começaram a exigir provas e justificações racionais que validem, tá? Ou invalidem as crenças do cotidiano.
Lembram quando nós estudamos aqui as questões ligadas ao senso comum e que eu dizia para vocês? O senso comum você faz porque sempre se fez lá na empresa, não é? Sempre se fez, nunca ninguém questionou. Isto é senso comum. Esse tipo de resposta, hoje, ela não tem mais validade. Ela perdeu a validade. E é por isso que você precisa desenvolver um outro tipo de conhecimento. Você precisa dar as respostas que os outros não dão, tá? E para que você consiga dar essas respostas, é necessário conhecer as teorias da administração, as diferentes teorias que orientam cada uma das áreas da administração. Então, você precisa ter, né, um fundamento teórico. Olha aqui, a filosofia, ela se caracteriza pela racionalidade. Negócio, gente, é racionalidade, tá? Negócio é razão, tá? Então, se você tem uma empresa, é porque com sistemas, quando eu falo sistema, tá? A administração sistêmica nada mais é eu usando é administração racional. Eu estou falando de uma racionalidade. E do ponto de vista filosófico, racional significa argumentado. Quando eu vou apresentar um projeto, uma ideia, eu preciso argumentar, apresentar a ideia. Sem você me apresentar a ideia, eu não sei se ela é boa. E a tua ideia, ela só vai se sustentar se eu conseguir debater. Se você conseguir debater com outras pessoas essa tua ideia. Esse teu projeto, ele precisa ser compreendido. Quando você apresenta uma argumentação, uma ideia, os outros precisam compreender. Nós produzimos ideias e projetos para os outros, porque se a gente segurar apenas para a gente, nós não vamos conseguir nos tornar profissionais de referência, tá? E por isso, gente, quando a gente argumenta, quando a gente debate, a gente quer saber quais são os pressupostos, quais são as condições que sustentam aquela ideia, né? Aquele projeto que nós estamos apresentando, tá? Então, por isso, uma coisa é você debater uma coisa, você debater algo no dia a dia, com teus amigos, com tua família. Uma outra situação é você fazer uma sustentação, tá? Uma sustentação de uma ideia lá no ponto de vista organizacional, lá do ponto de vista profissional. Então, este é o grande desafio, tá? Este é o grande dilema dos profissionais que estão na frente das organizações. Eu preciso convencer, eu preciso apresentar algo que as pessoas compreendam e eu preciso sustentar isso do ponto de vista do debate, tá? Então, este é o grande desafio nosso profissionalmente. Aqui, gente, claro que quando a gente está num debate, a gente argumenta, contra-argumenta, esse é o sentido, né? Por isso as regras. No momento que eu coloco uma ideia, gente, essa ideia automaticamente, tá? Ela precisa ser compreendida, ela precisa ser debatida. Então, os argumentos que eu apresento, eles precisam ter um certo sentido, eles precisam ter uma certa coerência. Os outros só vão compreender se as nossas conclusões, as nossas ideias, elas forem compreendidas, tá? E elas podem ser objeto de discussão. Então, não existe aquela
argumentação, tá? Daí a gente tem aqui o que, que significa filosofar, tá? Filosofar é perguntar o que é. Vem cá, o que, que você está apresentando? Como é que é a estrutura, o sistema que a gente vai utilizar? Como é que é essa estrutura? O porquê que nós precisamos desenvolver essa ideia? Tá? Qual é a origem deste problema que você identificou? Por que que você acha que nós estamos com este problema? Então, é essa a ideia do filosofar, do perguntar. Então, às vezes, gente, do ponto de vista profissional, é muito mais importante você perguntar do que dar respostas. Se você pergunta, ao perguntar, você já afirma algumas situações e você percebe as reações dos outros. No momento que eu só dou resposta ou que eu simplesmente afirmo, eu posso estar afirmando alguma situação sem nenhuma convicção, sem nenhuma certeza do que eu estou defendendo, tá, gente? Então, por isso, da ideia de sempre perguntar, né? Perguntar o que é, como é, o porquê é. Então, a gente precisa, se alguém vem apresentar uma ideia para a gente, nós precisamos que tá? A reflexão filosófica é radical. Que vocês entendem por radical aqui do ponto de vista filosófico, que é diferente do conceito que o senso comum usa ali para radicalismo ou extremismo, tá? Radical aqui no sentido filosófico é que a gente busca a verdade, busca a raiz do pensamento. Onde é que está a origem do problema financeiro que a empresa está enfrentando? Se eu não sei a verdadeira causa do problema, eu vou desenvolver projetos ou apresentar soluções e o problema vai continuar, porque eu não identifiquei a raiz, a origem do problema. Então, o gestor, o administrador, quem toma a decisão, ele precisa ser radical aqui no sentido filosófico. Aqui, o sentido filosófico é de buscar a verdade, buscar a origem. Tá? Então, nós estamos enfrentando um determinado problema de rotatividade, eu preciso saber o porquê que as pessoas não permanecem, elas estão saindo da empresa. Tá? Se eu não sei o porquê, qualquer política, qualquer investimento que eu vou fazer é gasto desnecessário. Tá bem? Então, por isso que conhecer como é possível o próprio pensamento, o próprio conhecimento, é no sentido que ah, eu preciso saber o porquê que eu estou defendendo essa ideia. Tá? Se eu não sei o porquê que eu defendo uma determinada ideia, porque eu defendo. Não, isso não é resposta para administrador, né, para gestor. Então, aqui, gente, a, a filosofia ou a reflexão filosófica, tá? A reflexão filosófica, ela se organiza em torno de três conjuntos de perguntas, tá? O primeiro, por que a gente pensa? O que a gente pensa? Por que você pensa do ponto de vista da política, o que você pensa? Por que você pensa do ponto de vista da economia o que você pensa? Por que do ponto de vista da gestão você pensa o que você pensa? O que te levou a pensar dessa forma? Está me entendendo? Quando você diz, por que você diz algo sobre gestão? Tá? Por que você diz?
Tá? Quais são os motivos de você pensar, de você dizer, tá? E de você fazer o que você faz do ponto de vista organizacional, tá? É exatamente isso que a filosofia ela vem aqui para te provocar. Você precisa saber motivos, razões, causas do que você faz. Caráter, revela um determinado conhecimento. Então, por isso que a filosofia, ela quer saber, mas vem cá, quais são os motivos para que você pensa? Quem disse que você deveria pensar da forma como você pensa? Este pensamento ele é teu, mas eu olho, todo mundo repete e pensa e diz o que você está dizendo. Então, é um pensamento, é uma reflexão profunda. A tua alternativa é igual a que todo mundo está apresentando, mas a tua alternativa ela já vem sendo proposta desde o início da antiguidade. E não foi solução e nunca será solução. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas apresentam a pena de morte ou o fato das pessoas terem armamentos como solução para os problemas de violência ou criminalidade. Meus amigos, os aspectos econômicos, organizacionais, e nunca foi solução, e você vem e apresenta isso como solução agora. Tá? Então, por isso que eu preciso ver qual é o conteúdo, o sentido daquilo que você pensa. Você vai ter um pensamento com conteúdo? Sim, mas depende do que? Da matéria-prima. Como é que você alimenta o teu conhecimento? Então, você vai desenvolver um pensamento melhor, mais elaborado, de acordo com aquilo que você beber em termos de conhecimento. Se você se alimenta de conhecimento simplório, se você se alimenta de conhecimento medíocre, nós pensamos, dizemos e fazemos, tá? Então, por isso que a gente precisa melhorar o pensamento, melhorando o pensamento, nós melhoramos a fala, e melhorando o pensamento e a fala, a gente melhora o quê? A nossa prática. Não existe prática desconectada, né? Presta bem atenção. Não existe prática gestão desconectada de conhecimento. Quem são os melhores gestores? Aqueles que têm pensamento, que têm conhecimento, então, ele pensa diferente, ele fala diferente e ele tem um agir diferente. Então, por isso que a gente precisa pensar aqui, né, no conteúdo, no sentido, né, o que que você quer dizer quando pensa algo sobre gestão ou aquilo que você está pensando neste momento? O que que você quer dizer quando você fala o que você fala? E o que você quer fazer quando você age da forma como você age? Esses são os questionamentos da filosofia. Tá? Olhem aqui. Qual é a intenção, qual é a finalidade do teu pensamento? Quando eu te pergunto, o que que você pensa sobre empregabilidade? O que que você pensa sobre política? O que que você pensa sobre economia? Tá? Qual é a intenção, qual é a finalidade do que você pensa, do que você diz, do que você faz, tá? Então, observe que o nosso fazer, o nosso dizer e o nosso pensamento tem uma intencionalidade, tem uma finalidade. Então, você precisa repensar a partir desse conjunto de questões quais são o que, gente? Os conteúdos.
as intenções, as motivações do teu pensar, do teu agir, tá? E do teu dizer. Porque quando eu falo, quando eu escrevo alguma coisa, eu estou comunicando. Mas qual é a intenção do meu comunicar? Tá? Então, este é o aspecto, essa é a grande contribuição que a filosofia ela te faz pensar, né? Pensar no que você pensa, pensar no que você diz e pensar no que você faz, tá? Então, por isso que nós falamos no conjunto de questões, de reflexões que orientam o olhar filosófico, a atitude filosófica, tá? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Como é que vocês estão entendendo o que o professor está falando? Estão conseguindo acompanhar, gente? Sim, para mim tá tranquilo até agora, professor. Então tá. A Thaís, faz tempo que eu não falo contigo. Thaís, está conseguindo acompanhar? Professora, eu tive alguns problemas porque na aula passada e nem nesta aula eu recebi o link de acesso da aula. A E Mariana você, que me encaminhou por e-mail. e você tem entrado no AVA? Não tenho atualizado. Tá? Não, eu perguntei se você tem entrado no AVA, Não. porque o link está ali na aula, Ah, bom, está no ar. Tá bom. tá? Então entra no AVA, é importante, tá? E a Mariana está conseguindo acompanhar? Oi. Sim, tô conseguindo acompanhar. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, nenhuma dúvida. Tá? O Leonardo está conseguindo? Aqui tá tranquilo. Perfeito, tá, pessoal? Então, nós hoje estamos fechando aqui um conteúdo que eu já vou dar o trabalho, um primeiro trabalho, né? Que a gente vai fazer semana que vem, nós já vamos ter um trabalho aqui em aula, tá, gente? Na próxima semana. Então, por isso que a minha preocupação, se vocês estão entendendo, estão compreendendo o conteúdo, tá? Então, voltamos. Opa, acho que eu não compartilhei a tela. Pessoal, como a nossa disciplina é filosofia e ética, tá? A nossa disciplina, que é quando a gente fala de filosofia? Não tem uma filosofia. Se eu perguntar, qual é a tua filosofia de vida? Qual a tua filosofia profissional? Qual a filosofia da tua organização? Você é o gestor, qual é a filosofia da tua organização? Por que que lá na empresa tem filosofia, às vezes, né, que são os valores da organização, tá? Quando a gente fala de filosofia, qual é a tua filosofia de vida? Qual é a tua filosofia, né, empresarial? Nós estamos falando de quê? De uma visão de mundo, tá, gente? Uma visão que te orienta, tá? É uma visão cultural. Como é que eu quero que as pessoas percebam a organização? Como é que eu quero que os meus colaboradores internos percebam a organização e vendem a imagem da organização? Porque se meus trabalhadores venderem uma imagem negativa, ou sair notícias negativas da organização, e as pessoas não perceberem que nós temos
valores, princípios que orientam a organização, o que vai acontecer? A nossa organização, ela não é bem benquista, né? Quer dizer, alguém vai fechar um contrato com a gente, mas vem cá, eles querem conhecer os princípios orientadores desta organização. Se ela tem isso bem organizado, e como é que você vai apresentar a tua organização para teus colaboradores, para o público externo, tá? Então, quando nós estamos falando aqui de filosofia, é de uma ideia de organização. Como é que você conduz isso, tá? Então, por isso que a filosofia, ela pode ser definida também como sabedoria de vida, tá? Quando eu falo de sabedoria de vida, tá? É como você organiza, tá? O teu pensamento, tá? Então, algumas pessoas organizam o seu saber, elas organizam também a partir daí daquela sua filosofia. Vou dar um exemplo. Alguém que se diz vegano, tá? Ele determinados alimentos ele não come, ou seja, há um controle de desejos, de sentimentos. Então, na realidade, gente, a filosofia, ela tem isso muito forte, né? De você precisa ter saber para orientar, conduzir a tua vida. E vou dar exemplos assim de pessoas que não tiveram saber ou que em algum momento fraquejaram e destruíram a sua vida, né? Olha aquele o médico Boldrini, o cara era o profissional mais reconhecido lá na região, ele tinha um grande negócio, era uma clínica, não conduziu bem a situação familiar. O que aconteceu, gente? Prejudicou toda a vida pessoal e profissional, tá? Então, por isso, quando que a gente fala, você é um profissional, controle de impulsos, controle de paixões, gente, isso são características do profissional. A filosofia, ela vem e diz, você precisa ter sabedoria de vida, tá? Quando a filosofia diz, né, Thaís, Mariana, Leonardo, você precisa ter sabedoria de vida, é justamente porque em alguns momentos você abre mão de outros prazeres, de outras situações, né, de uma vida mais tranquila para se dedicar aqui ao conhecimento, para o desenvolvimento né, do teu saber. Então, por isso que a filosofia, ela pode ser vista como essa situação de sabedoria. Então, olha aqui o significado, né? A filosofia, do ponto de vista da sua origem, né, no grego, ela é composta de duas palavras, filo e sofia, tá? Então, filo, aquele ou aquela que tem um sentimento amigável, tá? Mas aqui, quando a gente está falando de sentimento amigável, é com a ideia do quê? Da sabedoria, do conhecimento. Quanto mais sábio do ponto de vista da administração, quanto mais saber você tiver, quanto do ponto de vista financeiro, do marketing, ou seja, muito mais, quanto mais amigo você for do saber, melhor você vai desenvolver a gestão. Então, por isso que a ideia assim, da filosofia, que ela vem aqui para dizer, olha, você precisa, a filosofia na tua vida é a amizade que você precisa construir com a sabedoria, o amor e o respeito que você precisa ter ao saber da administração, da contabilidade, da área da qual você está se formando, tá? Porque quanto mais amorosidade, quanto mais amizade que você tem com o saber da tua área, muito mais próximo você está no saber. Então, quando a gente não gosta de estudar, quando a gente não gosta de um conhecimento, a gente fica distante e a gente não consegue evoluir pessoalmente e
profissionalmente, tá? Então, pessoal, aqui a gente está dizendo que a filosofia ela pode ser vista como um esforço racional para conceber, conhecer o mundo. Gente, acontece um problema nos Estados Unidos, acontece um problema na China, acaba repercutindo, gente. Então, vocês perceberam que um problema sanitário, um problema de saúde que a gente achava que num primeiro momento era exclusivo lá da China, se espalhou e criou um problema para o mundo todo. Então, é nesse sentido que a filosofia ela não quer compreender as coisas de forma fragmentada, de forma isolada, né? A filosofia se apresenta como uma explicação total sobre a realidade, quer dizer, a filosofia ela quer a compreensão do todo. Então, como é que eu compreendo do ponto de vista filosófico uma organização? Eu tenho que olhar para toda a organização. Eu não posso cuidar apenas de um setor e deixar outros setores que são importantes, que vão contribuir para a organização, desorganizados, deixar de lado, tá? Então, é essa a ideia, tá, da filosofia, que ela te faça com que você compreenda a organização, a economia de uma visão mais ampla, tá? Então, a filosofia, ela compartilha a explicação da realidade, ela não é uma única explicação. Ela compartilha com todas as ciências, com as artes, de um modo com as outras realidades, com as outras formas de compreensão. Ela não vem aqui se apresentar como a única e a mais verdadeira. Ela diz é uma compreensão racional, né, da realidade. É dessa forma que a filosofia ela se apresenta, tá? Então, a filosofia, tá, não admite que seja possível um único sistema, um único pensamento, uma única resposta, tá? Então, a filosofia, ela vem para te dizer o seguinte: os problemas, os desafios, as dificuldades não têm uma única resposta. Então, quando alguém apresenta uma resposta, você precisa incitar essa pessoa, provocar essa pessoa a pensar, a apontar outras respostas, né? Da mesma forma, você não deve se satisfazer com uma única explicação da realidade, sobre uma única explicação sobre um determinado problema. Você deve buscar todas as explicações possíveis e depois tomar a decisão. Tá? Então, você, na condição de administrador, de tomador das decisões, não pode se satisfazer com uma única resposta. Opa, o que eu fiz aqui? Não é com uma única resposta, tá, gente? Então, você precisa buscar sempre outras explicações, tá? Por isso que você, do ponto de vista profissional, do ponto de vista se você tiver o que? Uma boa fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas, tá? Então, olha aqui, você precisa de uma boa fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos, tá? Então, quando eu falo de fundamento, é uma base sólida, é o alicerce. Qual é o teu alicerce? O que que você conhece se você é aluno de administração? O que que você conhece de administração? Se você é aluno de ciências contábeis, o que que você conhece? Qual é a tua base? Base sólida. Então, fundamentação teórica e crítica é alguém que tem fundamento. Fundamento é a base, né? Eu vou construir um prédio. Qual é a base? Né, os alicerces que eu preciso para que este prédio se mantenha em pé. Da mesma forma, você profissionalmente, você na condição de
Para você se construir profissionalmente, tá, gente? Profissionalmente de uma maneira sólida, né? Então, o fundamento é a base, é o princípio que dá sustentação às tuas ideias, tá? Aos teus projetos, tá? A forma como você conduz, tá? Então, o que é fundamentar? Você precisa fundamentar essa ideia, você precisa melhorar essa ideia. Fundamentar significa encontrar, definir e estabelecer racionalmente os princípios, as causas, as condições que determinam a existência e a forma, os comportamentos de alguma coisa, né? De alguma regra. Mas por que vamos estabelecer essa regra agora na organização? Por que você está propondo isso? Fundamente, argumente, tá? Então, você está percebendo o quanto que a filosofia ela vem no sentido de contribuir para que você seja um profissional melhor, né, do que você já foi sempre. Crítica não é uma fundamentação qualquer, não é uma base qualquer que você precisa e que você pode ter na condição profissional, né? Então, fundamentação crítica significa o quê? Examinar, avaliar e julgar racionalmente os princípios, as causas e as condições de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, nós estamos com um problema, tá? Eu vou apresentar uma resposta. Eu examinei bem, eu avaliei bem, eu olhei todas as situações que envolvem aquele problema. Tá? Então, é nesse sentido você desenvolver uma fundamentação crítica, um olhar crítico, não é uma resposta simplória que você vai se satisfazer. E você não vai querer também que os seus subordinados lhe deem qualquer resposta. Tá? Então, com isso, gente, tá? Nós fechamos, tá? Aqui a aula de hoje, tá? Eu vou fechar a gravação. Daí não sei se vocês têm aqui alguma pergunta em relação a ao conteúdo. Posso fechar a aula? Se alguém tem alguma pergunta em relação ao conteúdo, eu aguardo.